bem-vindo às aulas de inglês. Deixa eu só já compartilhar aqui a tela para a gente não perder muito tempo. Vou botar aqui para mim não ficar muito pequenininho. Aqui, opa, beleza. Então, a primeira explicação semana passada entendemos que seria importante um momento assim de pouco de descanso, toda semana com atividade. Então, para dar uma descansada, tanto o aluno quanto o professor, a gente entendeu que seria um momento de dar uma paradinha. Às vezes é importante na nossa vida a gente fazer uma longa caminhada e parar um pouquinho para descansar um pouquinho, para continuar. Então, semana passada não teve, a gente voltou às aulas hoje. Outra coisa o vídeo vai ser compartilhado no YouTube já na segunda-feira, excepcionalmente. Normalmente vai ser nas terças, mas normalmente também acredito que vai ficar mais ou menos uma vez por mês, vai ser na segunda-feira, ok? Beleza, então, class 18, birds, né? Aula 18, pássaros. Então, vimos animals, pets, animals, e hoje nós vamos ver birds, os pássaros, ok? Lembrando aqui também que você tem no YouTube, aqui para clicar na aula, para ir no YouTube para ver esse vídeo que a gente está produzindo, é importante, né? Às vezes você está no meio da aula, professor, essa aqui eu não estou entendendo. Volta lá em cima, clica, vai abrir uma outra janela com o YouTube, você vê esse vídeo, ele vai te dar as explicações para você retomar aqui na aula, ok? Então, nós vamos ver a data aqui de terça-feira, tá? Apesar da aula ser compartilhada na segunda, quando foi feita essa mudança, eu já tinha elaborado a aula, então seria meio complicado fazer uma alteração nisso, então eu preferi manter, né? Então, só a título de curiosidade, segunda-feira, Monday, ok? Então, vamos dar a data aqui, né? Lembrando o mês, aqui você está aprendendo os meses, também olhando. Então, Tuesday, August 18, 18, 18, tente fazer o fi com essa linha entre os dentes, 18, beleza? Aqui, 2020 ou 2020, Paula Martins Pereira School, né? Escola Paula Martins Pereira, Garopaba City, né? Aqui o espelhado, né? Garopaba City, cidade de Garopaba. E Areias de Palhocinha Neighborhood, neighborhood e o bairro, beleza? Então, aqui na previsão do tempo, weather forecast, né? Aqui o som de D e esse som do E some. Aqui, então, aqui, Tuesday, rainy, Wednesday, rainy, Thursday, rainy. Então, é um heavy umbrella. I need heavy umbrella. I will need heavy umbrella. Eu vou precisar, nós, né? We will need umbrella. Então, nós vamos precisar de umbrella, de um guarda-chuva. Ok? Então, hello, how are you? Stay home, flat the cure. Isso aqui é importante, né, pessoal? Nós chegamos num recorde muito grave de mais de 100 mil mortes de brasileiros por causa dessa doença. Então, mais do que nunca, nós precisamos ficar em casa, evitar o contágio, usar máscara, lavar as mãos, qualquer ambiente que seja diferente da sua casa, você usar álcool gel para fazer essa curva diminuir até ela acabar, certo? Então, esse momento é muito importante. Important for everyone health. Então é importante para a saúde de todos. Então vamos iniciar nossa aula. Nosso amigo aqui iniciou start, então vamos iniciar. Então vamos ver aqui, talk about birds. Então vamos falar sobre pássaro, né? Nosso amigo aqui, o Angry Birds, né? Nosso amigo dos pássaros nervosos. Nervoso, angry. Evitar aqui, porque assim, ó, bravo é de corajoso. Brabo, então talvez uma tradução boa para esse desenho seria pássaros brabos, tá? Bravo é no sentido de bravura, de coragem. Então vamos ver. Nós vimos que a classe dos vertebrate. Aqui me deu um branco, deixa eu só aqui lembrando do nosso auxílio do Google, né? Vertebrate. Aqui falou bem. Vertebrate animals, os animais vertebrados. Por que são vertebrados? Porque eles têm uma coluna vertebral. Então,
diferente, temos todos temos os animais invertebrados que não tem uma coluna vertebral e temos os animais vertebrados que são aqueles que a gente associa mais a animal, certo? Então nosso gatinho aqui até ficou curioso. Então é dividido entre fish, amphibians, reptiles, birds e mammals. Deixa eu só ver a pronúncia aqui dos mamíferos. Mammals. Então, os peixes, os anfíbios, os répteis, os pássaros, que a gente vai ver hoje, e os mamíferos, né? O ser humano é um mamífero. Beleza? Então, going to talk about birds. Então, vamos falar um pouco de aves, ok? Aqui umas curiosidades sobre o que define os animais, os birds, os pássaros. Então, são vertebrados, ou seja, tem coluna vertebral. São animais de sangue quente, homeotérmico seria um termo científico, quando você estudar ciência vai ver isso aqui, né, ou biologia. Então são animais de sangue quente, que temos animais de sangue frio e temos animais de sangue quente, né? Então os birds são animais de sangue quente, ok? Temos mais de 9.000 espécies, observando que quando 9.000 em inglês é vírgula e em português é ponto, né? Então aqui temos mais de 9.000 espécies de pássaros, infelizmente muitos deles estão desaparecendo por extinção, né? Tráfico de animais e coisas do gênero. Então, atualmente o número são de 9.000 espécies de pássaros. E geralmente dominam o ar. Então, geralmente os pássaros são animais que voam e ficam no ar. Né? Não todo momento, mas boa parte. Mas não quer dizer que não tem animais que fiquem na terra, pássaros que não ficam na terra, nem na água. Mas normalmente é no ar, dominam o ar. Por isso aquela expressão ali. Birds possuem o corpo body covered with feathers. Vamos só essa pronúncia aqui, porque me deu um branquinho. Feathers, né? Aqui sempre lembrando o som de D. Feathers, penas. Outra característica, então, também vimos na última aula duas características dos birds, né? Beak, que é o bico, e wings, as asas, wings, ok? Né? Agora nosso amiguinho, nosso cachorrinho aqui tá, a gente meet some birds. Se você, vamos conhecer então, ele está bem ansioso. Vamos conhecer outros animais, ok? Dois a gente já aprendeu, have already learned, né? A gente já viu. O papagaio, né? Que é não só pronúncia para a gente não errar. Opa. Parrot. Temos o parrot e temos o periquito, tá? Então aqui, ó, no inglês britânico e australiano, nós falamos buddy. Buddy. Mas também no inglês americano pode ser muito parecido com o que a gente fala, de periquito, né? Parakeet, certo? Ah, professor, qual é a palavra que funciona mais? Normalmente, depende do país, né? Buddy, normalmente na Inglaterra, parakeet no parakeet, não nos Estados Unidos. Mas normalmente é como, por exemplo, no Rio Grande do Sul fala pandorga e aqui em Santa Catarina, por exemplo, fala pipa, né? O que a gente brinca com a pipa, né? E fica lá com o fiozinho e puxa no vento, né? Então, aqui tem esses regionalismos, nesse caso, nacionalismos, dependendo do país. Mas, normalmente, a gente tem trabalhado, como o material que eu produzo as aulas é britânico, da Inglaterra, eu prefiro o Buddy, certo? Mas é bom saber também o outro. Vamos ver também algumas curiosidades. Então, por exemplo, o papagaio, parrots, ele consegue imitar sons que ele ouve de humanos. Então, um humano falando, ele consegue imitar, claro, não exatamente. E se ele ouvir música e for treinado, ele consegue dançar também ao som do ritmo da música, ok?
São animais que normalmente vivem mais do que os humanos, normalmente eles vivem mais de 100 anos, né? Não é que o ser humano não possa viver mais de 100 anos, mas infelizmente para nós é pouco comum viver mais de 100 anos, e isso é uma coisa mais comum para o papagaio, ok? Claro, dependendo do lugar onde ele vive, da alimentação dele, né? Temos também os buddies, né? Os parakeets, os periquitos, tá? Uh, eles amam tomar banho, love to bath, eles amam tomar banho. Uh, e é uma curiosidade, né? Eles amam tomar banho e normalmente as pessoas não acham que ele goste de tomar banho. Então ele gosta de água, gosta de tomar banho, tá? E ele adora o contato com água, especialmente em dias quentes, ok? Agora, ready to meet other birds. Então, você está pronto para conhecer outras aves? Então, vamos conhecer. Então, vamos começando aqui pela pomba, English dove, dove, ok? Então, a pomba é o dove, né? O nosso amiguinho aqui. Então, temos o... É importante saber que também tem a pomba e o pombo. Significa o seguinte, são duas raças, são duas espécies parecidas, mas não iguais, tá? Então, em inglês, o pombo, ele tem esse nome aqui, ó. Aqui vê a pronúncia, pigeon, pigeon. Então, pomba, dove, pombo, pidge. Ah, professor, mas significa que a pomba é a fêmea e o pombo é o macho? Não. Você tem uma pomba macho e uma pomba fêmea. Um pombo macho e um pombo fêmea, tá? É que nem cobra, por exemplo. Tem cobra fêmea e cobra macho. Qual é a diferença também? A pomba ela é menor e menos redonda, tá? E o pombo ele é maior e mais redondo. Então tem diferença. Então dove and pigeon são diferentes, ok? Doves. A gente consegue ver muitos nas ruas de cidades, principalmente cidades grandes, inclusive o número excessivo de pombos também é uma coisa já preocupante em centros de grandes cidades, principalmente pela transmissão de doenças, né? Alguns pombos, dependendo das condições sanitárias do lugar, ele talvez transmita uma quantidade de doenças semelhante a um rato, certo? A espécie mais comum é o domestic pigeon, né? O pombo doméstico, e a famosa dove of peace, a pomba da paz, que é uma white domestic pigeon, que é um pombo doméstico branco, ok? Agora vamos para o nosso próximo. Aí temos o pato, em inglês, duck, né? Por exemplo, temos o pato Donald, né? Donald Duck. Né? Vamos ver se eu pronúncio aqui, mas... Duck. Então, ali... uma coisa interessante é o pombo, desculpa, pombo não, o pato, ducks, ele curiosamente, ele é um animal que no mar, no céu e na terra, ele normalmente tem o mesmo desempenho. O que isso quer dizer? Tem pássaros que voam muito bem, mas não na terra tem dificuldade de se locomover e na água tem dificuldade de se locomover. O pato é aquele que consegue no céu, na terra e no ar conseguir se locomover sem dificuldade, ok? Uma coisa muito interessante que eu descobri preparando a aula para vocês, o pato, ele consegue no sono fazer metade do cérebro dormir e a outra metade ficar desperta. Então ele está metade do cérebro descansando e a outra metade alerta, né? Isso é uma coisa bem interessante. Ele é um dos poucos animais que tem essa capacidade de fazer metade do cérebro dormir e a outra se manter alerta. Agora, eagle, né? A águia. Eagle. Vamos ver aqui a pronúncia. Eagle. A águia, né, um animal, um pássaro muito bonito. Normalmente ele vive 70 anos, tá?
ele tem uma visão, como é que aqui, animais, uma visão frontal que ele pode ver a uma distância bem grande e nesse ver ele consegue calcular exatamente onde que o animal está. Então ele está vendo longe e já lá no alto do céu ele está conseguindo já imaginar a distância que ele vai fazer para conseguir pegar o animal, né? Então ele já outra coisa interessante é que como ele vive 70 anos, quando ele tem mais ou menos 40 anos, a águia ele precisa fazer uma renovação. Então, o que ele faz? A águia, ela vai para uma montanha bem alta, ela arranca todas as garras, o bico, as penas, porque se ele manter aquilo, ele não vai conseguir se alimentar com o bico, com a garra, por causa do tempo. Ele precisa fazer isso para renovar, para ele conseguir viver mais 30 anos. Então, é uma coisa que e é um tempo que ele tem que ficar sendo alimentado de uma forma mais cuidadosa, né, para ter essa renovação. Né? Todos os animais têm algumas coisas interessantes que podem nos ajudar. Outra coisa, eagle é o symbol of United States of America. A águia é um símbolo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos pensam na águia como um símbolo do seu país. Ok? Agora temos aqui a nossa ema. Vamos ver a pronúncia aqui. Emu. Emu, né? A ema. Cuidado para não confundir com avestruz, é outro tipo de animal, né? Aqui a gente tem o próprio animal ali. É um dos animais, das maiores aves do planeta. Cuidado para não confundir com o avestruz, apesar deles ter o mesmo descendente. Então tem um descendente anterior lá que fez o surgimento do emu e do avestruz, ostrich, né? O avestruz aqui em inglês. Outra curiosidade é que quem quem choca, né? A, em, a ema fêmea coloca os ovos, mas quem choca, quem fica sentado como uma galinha, chocando os ovos para surgir o filhotinho, no caso da ímio, da ema, é o macho. Então o macho é que faz a chocadeira, é uma chocadeira. Agora aqui nós temos o flamingo. Uma coisa boa do flamingo é que a escrita é igual a de em português e também a pronúncia é um pouquinho parecida, né? Flamingo. Só muda um pouquinho. Flamingo em inglês, em português e em inglês, flamingo, né? Aqui eles estão bem felizes, né? Infelizmente é um animal que existe no Brasil e ele está em extinção, né? Então é uma coisa que preocupa bastante. Normalmente eles são mais encontrados no Amapá, né? Um estado lá do norte do Brasil. Ele também é conhecido por ficar, como na imagem aqui, né? Ficar normalmente na água por causa do só com um pé, certo? E ele faz isso para manter o corpo aquecido. Então, se ele está numa água muito fria, ele faz isso porque ele precisa ficar dentro da água, então ele deixa uma pata dentro da água e a outra não precisa ficar em contato com a água e ela fica ali mais próximo do corpo para esquentar ele. Tá? Então, é uma maneira interessante. Agora temos a coruja, né? Aqui, a coruja, né? Então a coruja é um dos animais mais misteriosos. A gente diz misterioso porque ele vive à noite, né? A gente não vê muito ele. Para a cultura grega, ele é considerado o símbolo da sabedoria, porque a deusa Atena, a deusa da sabedoria, tinha uma coruja como sua companheira, certo? Apesar de ele ter grandes olhos, big eyes, a coruja ela tem uma visão limitada. Por quê? Porque ela consegue ver como a águia a longas distâncias, certo? Só que isso durante o dia atrapalha muito ela por causa da luminosidade. Então, por isso, para e aí ela não, porque ela tem mais facilidade de ver a grandes distâncias. Então, ela tem dificuldade de ver a distâncias mais curtas. Então, à noite facilita essa capacidade dela. Então, à noite, como diminui a capacidade de visão de todos por causa da escuridão,
ela prefere viver à noite. Então, normalmente de dia ela dorme e à noite ela faz a sua alimentação e tem a sua vida, ok? Agora aqui, ó, nós temos o tordo americano, que em inglês é o robin, né? Robin. E aí é interessante, porque você deve ter pensado durante muito tempo que o personagem lá o parceiro do Batman, o sidekick, né, o ajudante do Batman, ele tinha o nome de Robin, mas por que Robin? Na verdade, Robin é um pássaro, por isso que o Batman é o símbolo do morcego e o Robin é o símbolo desse passarinho, né? Quer dizer, é o morcego mais noturno e o pássaro ali mais colorido, por isso até a roupa dele, né? Beleza? É um animal natural bird da Europa, norte da África e do Oriente Médio, tá? Uma curiosidade é que ele é um pássaro que ele ouve um símbolo, por exemplo, um símbolo de telefone, e ele consegue imitar esse símbolo. Até ele é conhecido também como monkey bird, que seria o imitador, o pássaro imitador. Ele consegue ouvir um som e fazer essa imitação desse som. Ok? E a gente está chegando no nosso último bird, o abutre, que também pode ser chamado de urubu, né? E em inglês, vulture. Vulture, nosso abutre, ok? Também chamados abutres, também ele é conhecido como urubu. Aqui na América do Sul a gente chama de urubu, mas são abutres. Eles comem carcaças de animais mortos em decomposição. Então a gente pensa assim, mas que animal nojento. Não. Uh, ele tem a sua função porque o animal morto ele vai atrair doenças, ele vai atrair insetos. Então ele fazendo essa alimentação, de certa maneira, de certa maneira não, ele está fazendo uma limpeza dos ambientes onde tem carne em decomposição, até com a questão do cheiro, a questão de transmissão de doença. Então a função dele seria mais ou menos como um lixeiro desses animais que morrem ou carnes apodrecidas, ok? E aí dessa forma também previnem doenças. Ele limpa o ambiente e previne doenças, ok? Você gostou de aprender sobre esses pássaros? Espero que sim. É um assunto bem interessante, tá? Semana que vem a gente vai mudar o assunto, então desse momento agora a gente vai parar um pouquinho só falar sobre os animais e vamos ver outros assuntos, ok? Beleza? Mas foi interessante conhecer sobre os pets, os animals, os birds, ok? Quando o nosso amigo aparece aqui é porque a gente tem atividades. Então aqui a gente tem um game sobre animais, birds, né, desculpa, sobre pássaros, um vídeo sobre pássaros, birds, e uma música sobre pássaros, tá? Então, como essa semana você tem menos atividades, você não tem atividades com a professora de sala, seria interessante aproveitar e fazer esses aqui, vai te ajudar bastante a aprender mais, ok? Nosso amigo que já está se despedindo. Não se esqueça de fazer o quiz, né? Estude bastante, veja o vídeo, tenha certeza e faça um bom quiz. O quiz é para mim saber a presença do aluno que está acompanhando as atividades e principalmente para você saber que está aprendendo, ok? Aqui temos também, se você quiser acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, o Desgrilando, né? Também, se você quiser, a gente na rede municipal agora estamos com uma campanha bem interessante de mostrar as atividades que estão sendo feitas nas casas. Então, quem sabe, eu pensei, quem sabe fazer um desenho de um desses pássaros que você viu e me mandar por, pelo WhatsApp e pedir para sua mãe e para o seu pai botar esse desenho no perfil dele. Ou se você já tiver, não sei se você já tiver, e não se esquecer de me marcar e marcar a escola no Facebook. Eu acho que seria uma coisa bem interessante, certo? Então tá, pessoal. Então aqui a gente vai encerrar. Então, see you, bye bye.